Jesus Cristo é Deus? Conferência sobre a divindade de Jesus Cristo. José Antônio de Laburu, da Companhia de Jesus, 1966. Primeira conferência. Despreocupação religiosa. Senhores, que ânsia de viver palpita no homem. Quanta preocupação pelos problemas da vida. Problema internacional gravíssimo. Desarmamento, intercâmbio comercial. Problema nacional, produção, orçamento, etc. Problema familiar. Emprego, manutenção do lar, futuro dos filhos. Problema individual. Trabalho, doença. Haverá aqui um só homem que não seja atormentado por qualquer preocupação? Quantas preocupações científicas? A constituição da matéria. Problemas psíquicos. O enigma da psicose. Problemas histológicos. Qual será a patogenia do câncer? Problemas químicos. Históricos. Os problemas da bolsa e da técnica industrial. Como esses problemas inquietam os homens? Como absorvem sua atividade? O mundo se agita como um processo. Terei, por acaso, que me alongar para dizer que o mundo se acha profundamente preocupado com o problema do existir. E o problema religioso? Como contrastam com aquelas preocupações a despreocupação religiosa e o descuido pelo problema religioso? Para muitos ele nem existe. Não tomam conhecimento dele, nem lhe dão a menor importância. É assunto ultrapassado, que não merece atenção. Quantos o desprezam? E quantos o odeiam? Não conheceis, senhores, pessoas que desprezam e até odeiam o problema religioso. Dirigindo-me aos homens. A grande vantagem de dirigir-me a homens é poder falar ao seu característico, a inteligência. Desejava, simplesmente, a maneira de introdução, fazer umas reflexões sobre essa terrível despreocupação religiosa. Convido-os, senhores, não a ouvir, mas a pensar, a se voltar para o interior de si mesmos e a meditar. Homens dotados de inteligência. Homens em pleno uso da razão. Os senhores os conhecem. Quem sabe algum deles está aqui, não sei onde. Este preocupado com as investigações do seu laboratório, e com o seu comércio. Aquele, absorvido pelos seus negócios. Um terceiro, aborrecido por não ter com que se preocupar, homens, enfim, que dão de ombros, que adotam um ar de suficiência e dizem depreciativamente: o problema religioso não me interessa absolutamente. Deixa-me completamente indiferente. Se fosse um problema material ou de valores, se fosse. Este ser humano que eu desejaria fazer pensar. Homem que está aqui. Homem que poderia estar e não está. Pensa. És homem? Compreendes aquilo que dizes? Que não te interessa o problema religioso, que não te preocupas com ele. Então, julgas que por não te interessar o problema, ele deixa de existir? Teríamos um meio muito cômodo de nos descartarmos dos grandes problemas que nos fustigam. Se, por não nos interessarem,
os problemas desaparecessem, que meio esplêndido para que a tuberculose e o câncer, problemas da humanidade e da medicina, deixassem de existir. Para que ligas antituberculosas, para que a luta anticancerosa, para que tantos laboratórios, tantas investigações, tantos homens de saber que empregam sua ciência e sua vida no estudo dos problemas desencadeados pela tuberculose e pelo câncer. Se, por falta do interesse de alguns, desaparecessem os problemas, como seriam fáceis as suas soluções? Sacudiríamos os ombros e perguntaríamos: e a mim, que importam o câncer e a tuberculose? E acabariam por encanto os flagelos da humanidade. O homem raciocina, pensa. Se o bacilo de Koch, de 1,5 a 3,5 micra de comprimento e de 0,3 a 0,5 micra de largura, deixasse de existir apenas porque sacudes os ombros e não queres nele pensar, se a celulinha cancerosa prossegue, impertérrita, a sua luxuriante proliferação, sem se deter diante de qualquer obstáculo apesar de teu desinteresse por ela, o problema, que é essencialmente problema, deixaria de existir porque não lhe dás atenção. Se és humano, não podes deixar de lado o problema religioso, nem despreocupar-te e desinteressar-te dele. É próprio do homem, digno de sê-lo, investigar os grandes problemas, dedicar-lhes essa atenção serena e grave, que todo homem sério sabe conceder, durante sua vida, a problemas de menor envergadura. Senhores, pensemos. A omissão é uma atitude passiva. Não és o tipo de homem que sacode os ombros. És o tipo que julga possuir um temperamento indômito, rebelde. És moço e algo palpita em teu interior. E com temperamento de homem rebelde e de homem que vibra, como exprime bem tua personalidade esta frase que te enche todo, impregnando-te totalmente. Eu sou livre para pensar o que quiser. E não quero aprisionar meu pensamento com dogmas. Ah! E como te empolgues ao dizer isto! E com que ênfase repete o jovem que se julga consciente. Livre. Cada um é livre para pensar o que quiser. Diz e torna a dizer. E aquele que jamais ouviu se desfazerem as falácias do entendimento, que tantos danos estão causando, aquele que não está acostumado ao rigor da lógica, ouve que é livre, e repete eu sou livre. E o operário inconsciente vai repetindo como eco. Livre. Livre. Gostaria de estar à tua frente, de olhar-te fixamente, de alto a baixo, sem pestanejar e dizer: olha-me bem, fita-me. E agora, ouve-me. Livre para pensar o que quiser? Isto é falso. Então eu não sou livre. Ouve-me. Não és livre para pensar o que quiseres. Além disso, advirto-te de que irás compreender perfeitamente que não és livre para pensar segundo o teu capricho. Eis aqui a prova da minha afirmação. Diga-me, 2 e 2 quantos são? Espera, eu mesmo vou responder. 2 e 2 são 4. Não tens liberdade para afirmar que são 3 ou 5. Tens que dizer-me, queiras ou não queiras, que 2 e 2 são 4. Ouve-me bem, doutor, tu que constantemente clamas por uma ampla liberdade de ideias. Que dirias se eu pedisse tua assinatura, mas seriamente falando, observa bem,
para, de acordo com o teu critério de ampla liberdade de ideias, obter permissão para a criação de uma cátedra de fisiologia em que se ensinasse que o órgão da visão é o coração e o da digestão os olhos. Ouço-te dizendo: mas isto é um despautério. Nego meu consentimento a semelhante absurdo. Pois eu pergunto: por que despautério? Por que absurdo? Porque essas afirmações, para as quais pedes a minha assinatura, são falsas. Falsas? E que significa falso? Que não é verdade. E por que uma coisa não é verdade? Porque não é uma realidade objetiva. Ah! Agora sim, deste uma boa resposta. Tu que exigias ampla liberdade de ideias. Tu mesmo não consentes seja dito que o coração é o órgão da visão, e que o da digestão são os olhos. E afirmas não poder consentir em tal afirmação porque a realidade objetiva não é essa, e sair da objetividade é falsidade. Eis aqui o obstáculo da liberdade de pensar. A realidade objetiva. Eis aqui o aprisionamento da ampla liberdade de pensar. A razão tem que se unir à realidade objetiva, pois querer transpor o fosso dessa realidade não é liberdade, sim loucura. Isso é ser louco, pois louco é o que finge um eu e um mundo fora da realidade objetiva. O sábio, ao contrário, é aquele que mais desvenda e mais se amolda à realidade objetiva. Cajal não é Cajal porque procurou dar largas à sua imaginação e encerrou-se no laboratório para sonhar livremente e, assim, formar, arbitrariamente e sem pés, o conceito do neurônio e das relações entre as células nervosas. Ou porque teve a ideia de descobrir e estabelecer a estrutura do córtex cerebral e da retina. Não. Cajal é Cajal, porque pacientemente investigou a constituição celular e histológica, e, à força de trabalho e de estudo, chegou a descobri-la. Cajal é quem é na histologia porque, pacientemente, ano por ano, corte por corte, microtomia por microtomia, observação por observação, desenhou e anotou, chegando a surpreender a realidade objetiva para apresentá-la ao mundo. Por isso Cajal é quem é. Medita sobre tudo isto. Todos os grandes progressos científicos, sejam biológicos, químicos ou físicos, têm, como fundamento, sérios estudos da realidade objetiva, de onde nasceram suas leis e os seus integrantes. O médico que melhor souber adaptar-se à realidade objetiva de uma patogenia, será o melhor médico. O histologista que melhor souber adaptar-se à realidade objetiva dos tecidos, será o melhor histologista. Não o que fantasia, não o que inventa, não o que é livre. Isto porque a liberdade racional está presa à realidade objetiva. Prisão, aliás, que não oprime, mas que eleva. Não me oprime, senhores, ter que afirmar que os olhos são o órgão da visão e não o estômago. Não me oprime ter que afirmar que Buenos Aires fica às margens do Prata. Não me oprime ter que afirmar que Cícero foi um orador e Napoleão um guerreiro. Isto é liberdade, nobre sujeição à realidade objetiva. Somos obrigados a dizê-lo, tu e eu. E se tenho que afirmá-lo, não sou livre. Não e 1000 vezes não.
Eu sou livre para pensar o que quero? É um absurdo científico. A liberdade racional está encadeada pelo objetivo. E a acomodação intelectual ao objetivo é a verdade. E a verdade jamais tortura a razão. Padre, poderá alguém dizer-me, a realidade objetiva em 2 e 2 são 4, e em que os olhos são o órgão da visão e não o coração? Eu admito, porque a vejo e a entendo. Mas no dogma religioso há coisas que não vejo nem entendo. Francamente, não admito. Então, aquilo que não vês nem entendes, não admites. Não existe para ti. Sabes o que é eletricidade? Sabes o que é matéria? Sabes o que é a vida? Vamos, dize depressa e assim serás o homem mais célebre do mundo. Não sabes. Não é o único a ignorá-lo. Na verdade, nenhum homem compreende o que é a vida, a matéria. E repara bem, presta atenção, todos os homens, e tu com eles, admitem a existência da matéria e da vida, embora nada entendam sobre a matéria e sobre a vida. Compreendeste? Por acaso sabes? Que paradoxo! O que é morrer? Em aulas de citologia, quando se trata do problema da morte, indaga-se frequentemente se ele é um problema de protoplasma, ou um problema do núcleo, ou um problema do micélio, ou um problema de coloides. Uma interrogação imensa. Ninguém sabe o que é morrer e mais de 100.000 homens vão-se diariamente deste mundo. Perceberás que ninguém entende o que é viver e ninguém entende o que é o morrer e, não obstante, existe a vida, ceifada pela morte. É natural. Mesquinhos seríamos se apenas existisse aquilo que compreendemos. Nada, absolutamente, existiria, pois não há coisa cuja essência conheçamos. Não sabemos o que é a vida celular, e a célula vive com seus milhares de múltiplas evoluções. Não sabemos o que é matéria, aí estão as massas solares e estelares, com seus volumes e suas velocidades assombrosas. E tu te refugias no eu não entendo para negar o dogma religioso. Pobre compreensão humana. Não sei se estás percebendo a soberba de insano que tal subterfúgio supõe no homem. Mas existe, ainda, outro tipo de homem, aquele que afirma: não quero discutir. Tipo muito em voga, respeitoso, bem posto, fino, educado. Padre, diz-me ele, por técnica e por ideologia, só admito o tangível, o experimentável. Fui educado na Alemanha e, de acordo com minha formação intelectual, só aceito o que realmente possa tocar ou chegar a comprovar experimentalmente. Este não nega. Impõe condições. Enquanto não tocar. Enquanto não experimentar. Quando tocar, então sim. Realmente, terei que ser áspero e duro contigo, mas não por querer-te mal. O cirurgião, na sala operatória, é duro. Corta e abre, mas não corta e abre como um assassino, para cravar um punhal. Corta para curar. Neste momento, quero assim proceder contigo, homem que me escutas. Rogo-te que me perdoes a pergunta que vou fazer-te. Bem sabe Deus que não é para importunar-te. O nome de tua mãe. Qual é?
Dize-me, como se chama a tua mãe? Todos vós lembrais de um nome, de uma fisionomia. Tua mãe. Como se chama ela? E a tua? E a tua? Como conservais em vosso coração e em vossa mente a imagem de vossa mãe? Como vos lembrais de algumas de suas palavras? O que acontece é que daqueles conselhos que ouvistes, afastou-vos a existência. A recordação de vossa mãe, esta sim, vós a tendes bem profunda. E, agora, um momento. É esta tua mãe? Ela é mesmo tua mãe? Como podes saber? Viste-a, por acaso? Tocaste nela? Padre. Sim. Minha mãe é uma santa. Muito bem. Mas que queres dizer com isso? Minha mãe me enganaria. E não saberia, realmente, se me deu a luz ou não? E daí? Disse-me ser minha mãe. E com ela, meu pai, meus parentes, meus conhecidos, todos afirmaram ser ela minha mãe. E podiam saber o que me afirmavam, pois não posso imaginar que, bons como são, quisessem enganar-me. Não raciocinas mal. Esta é tua mãe, porque outros assim te disseram. Repara bem. Nem tu nem ninguém possui outro fundamento para saber quem é a própria mãe, senão o que te disseram. Assim como tu, esteve e estará todo o gênero humano. O ser mais querido do homem, a mãe, é uma realidade que não foi vista pelo homem, que não a pode tornar a experimentar. É uma realidade admitida pela totalidade de gênero humano porque assim o disseram. Há instantes dizia que raciocinavas bem. Afirmaram-te não qualquer um, mas sim os que estavam cientes do que afirmavam e de quem não tens motivo para acreditar poderem enganar-te. Eram testemunhas verdadeiras e dignas de fé. Como é razoável crer em quem possui conhecimento e veracidade? Acreditas que esta mulher é tua mãe? Acreditas que este homem é teu pai através do testemunho baseado na ciência e na verdade? Acreditas na situação dos povos situados entre paralelos e meridianos, baseado na ciência e na veracidade dos que o afirmam, embora nada disso houvesses comprovado? Acreditas na existência de determinados corpos, nas massas estelares, baseado na ciência e na veracidade dos que procederam a estudos espectrográficos, mas que nem todos pessoalmente comprovaram. Para que continuar? Acreditas nos quilômetros quadrados que a Ásia e a África possuem e nos habitantes que vivem na América? Homens que aqui estão, que provavelmente não fizeram pessoalmente a medição dos quilômetros quadrados de vossa pátria, mas que acreditais porque assim vos afirmaram, um dia, os agrimensores, terá tantos quilômetros quadrados. Homens que aqui estão, médicos que jamais viram as camadas retinianas, mas que por havê-las estudado em autor famoso, nelas acreditam por ter esse autor ciência e veracidade. Químicos que aqui estão, que não descobriram a fórmula da cafeína, mas que a consideram boa, por provirem de um homem de ciência e autoridade. A humanidade toda sabe que acreditamos, mas que exigimos ciência e veracidade. Não acreditamos no papelucho indocumentado de 10 centavos, acreditamos na obra razoável,
porque prova ser séria por sua ciência e veracidade. E fazemos muito bem em acreditar. É o mais razoável. Ademais, é o único possível. Se não se admitisse o testemunho alheio, a vida seria impossível. Tu, porém, não admites um testemunho qualquer. Não acreditas, sem mais nem menos, em todas as afirmações. E ages, por isso, muito bem. Para admitir um testemunho, exige ciência e veracidade. De nada vale o testemunho se quem o afirma não sabe o que diz ou se lhe falta veracidade. Mas se, ao contrário, possui conhecimento e veracidade, o mais razoável é acreditar naquilo que ele afirma. E se é razoável acreditar em quem tem conhecimento e é verdadeiro, dize-me, não será muito mais lógico acreditar naquele que possui a ciência infinita e é a infinita verdade? É esta e não outra a conduta do crente. Crer na infinita sabedoria e na infinita verdade. O que é preciso é ter certeza de que Deus falou, para poder nele acreditar. Não é suficiente ter apenas probabilidade, por maior que esta seja. Quando te dispuseste, homem que me escuta, a investigar se Deus, infinita sabedoria e infinita verdade, falou? Queria ter-te mais próximo a mim, para perguntar-te: já fizeste alguma vez na vida tal investigação? Responda-me. Depressa. Melhor dizendo, responde a ti mesmo. A fé te diz: abre os olhos, investiga com toda seriedade e com espírito de crítica, se Deus falou. Quando, após séria e profunda pesquisa, te convenceres de que Deus falou, não mais dirás que acreditar não é coisa razoável. Quando prudentemente não possas duvidar de que Deus haja manifestado algo, o mais lógico será dares assentimento firmíssimo a essa autoridade de Deus, infinita na ciência e na verdade. É isso que faz o crente. Crer na autoridade de Deus que falou, crer com certeza, sem a menor dúvida prudente de que, na verdadeira realidade, Deus falou a nós. Repito minha pergunta. Já te puseste seriamente, com toda diligência e sinceridade, a investigar se é ou não verdade que algo foi revelado por Deus? Isso deves sabê-lo melhor que eu. És médico. Quantos anos de estudo para colar grau? 6 no curso secundário, 7 na escola superior. Depois a especialização. Mais tarde, ainda, estudos no estrangeiro e finalmente, já contas com os 30 e tantos anos de prática, não em medicina, mas só numa parcela, tua especialidade da medicina. E se eu te pedisse para, dentro do assunto de tua especialidade, escreveres um sério trabalho de investigação para uma dessas revistas internacionais, dessas que só publicam o mais seleto da investigação científica, tu te lançarias ao trabalho? Já ouço tua resposta. Agora é impossível realizar tal trabalho. Estou assoberbado em minha clínica. Apenas tenho tempo para ler o que há de mais importante nas revistas profissionais. Um trabalho verdadeiramente sério exigiria o conhecimento de tudo aquilo que foi publicado recentemente sobre a matéria, além do manuseio de trabalhos e bibliografia em revistas mais cotadas na minha profissão. Sem fazer tudo isto seria imprudência arriscar-me a tarefa que me pede. Foi ótima a tua resposta. Ela revela um homem sério,
que sabe que sem um estudo profundo, sem um vasto conhecimento bibliográfico, somente espíritos vazios e superficiais atreveriam a formular afirmações no domínio científico. E se isto acontece com o especialista, no âmbito de sua especialidade, que sucederia se tratasse de outro ramo da medicina que ele não cultiva, ou pior ainda, se o trabalho versasse sobre uma ciência da qual ele só conhecesse o nome e existência? Com que prudência se procede no campo de que agora falo? Ninguém arrisca o crédito do seu nome e da sua reputação científica atrevendo-se a afirmar algo em ciência sem um profundo estudo e uma sólida informação bibliográfica. Em contraposição, como contrasta esta conduta equilibrada com a que geralmente é usada no problema religioso? Sobre religião todos falam, todos discutem, todos afirmam ou negam, todos dogmatizam. Por estar alguns meses atrasado na leitura das suas revistas, um médico julgava imprudência publicar um estudo de alta investigação. No entanto, com que ênfase e petulância tu, médico, tocas no problema religioso e lanças, uma após outra, as mais audazes afirmações. Se tu te recolhesses em ti mesmo e, num quarto de minuto fizesses um exame de consciência, ver-te-ás obrigado a dizer: sou um farsante. Esta minha atitude é séria? É ela digna de um homem? E no entanto, os que assim procedem com o problema religioso, são os mesmos que, nas questões científicas, são tão cautelosos e circunspectos. Tu, operário, atreves-te a dogmatizar sobre problemas de cálculo diferencial e integral? E tu, negociante ou industrial, acaso podes falar sobre o papel das mitocôndrias? E vós, advogado, engenheiro, arquiteto, tereis coragem de dissertar e discutir a respeito do neurotropismo e das neurobionas? Respondei a vós mesmos. E diante de tua resposta, a minha pergunta: tu que dogmatizas sobre questões religiosas, negando e afirmando a teu bel prazer, quanto tempo estudaste religião? Sabemos muito bem o que julgar de médicos e engenheiros que estudaram medicina e engenharia através de jornais, revistas ou romances. E tu, quanto estudaste sobre religião? Que sabes de exegese? De hermenêutica? Nem tais nomes sabes repetir, pois ignoras o que significam. Mas mesmo assim continuas dogmatizando sobre religião. Sabes quais são os tratados de teologia? A teologia é integrada pela propedêutica, com seus tratados de religião e de eclesia. Teologia dogmática, a positiva e a escolástica. Teologia bíblica ou escriturística. Teologia patrística. Teologia prática, com a moral e a ascética. Direito canônico. História eclesiástica. Sabias isto? Mas isto é apenas títulos dos ramos da teologia, títulos que não te transfundem a ideia da matéria que cada um deles contém. Para teres uma ideia da amplitude do assunto, basta saberes que só da teologia patrística, a edição Migni, Paris, contém 221 volumes de padres latinos e 161 de padres gregos. A Berolinense, Berlim, 34 volumes de padres gregos. só dos 3 primeiros séculos, e ainda não está terminada. A Vindebunense, Viena, 65 volumes dos padres latinos. dos 6 primeiros séculos. A Oriental, de Paris,
72 volumes dos padres armênios, sírios e coptas. E ainda não está terminada. Sobre a teologia escriturística posso esclarecer-te que só na biblioteca do Instituto Bíblico, de Roma, existem mais de 90.000 volumes de sua especialidade e mais de 300 revistas periódicas. A respeito do progresso geral da teologia dá uma ideia o catálogo de Vogelsang, segundo o qual somente na Alemanha apareceram mais de 100 revistas de alta teologia. Sabias algo a respeito? Estudaste, através dessa bibliografia, o problema religioso. Não quero induzir-te a nada. Dize-me mesmo o que deves pensar de ti próprio. Se és sério, pois assim te considero, verificarás não poder despreocupar-te do problema religioso, pois as despreocupações não têm o poder de fazer desaparecer as realidades objetivas. Se és sério, verificarás que não possuis liberdade de pensar a teu bel prazer, mas sim que a verdade te junge à realidade objetiva. Se és um homem sério, verificarás que existem, em tua vida, realidades cuja compreensão e entendimento te escapam. Se és sério, verificarás que nem tua própria mãe sabes quem seja, a não ser porque acreditas nos que te disseram quem era ela. Se és sério, compreenderás quão lógico é dar crédito a uma pessoa que tem ciência e veracidade em seus testemunhos. Se és sério, verás como é racional investigar, com diligência e profundidade, se Deus realmente revelou algo aos homens. E se és sério, terás que confessar que a atitude mais racional deste mundo é, se Deus disse algo aos homens, acreditar em sua mensagem, infinitamente digna de ser crida, por ser a infinita sabedoria, que não se pode enganar, e a infinita verdade, que não pode enganar. Não desejas ocupar-te com o problema religioso. Não quererás investigá-lo seriamente. Então, não ajas racionalmente. Mas, ouve-me, se a celulinha cancerosa infinitesimal bactéria não desaparecem porque não lhes prestas atenção, Deus e sua mensagem deixarão de ter existência porque com eles não te preocupas. Se és um homem, deixo-te com tuas meditações. Mais de 2.000 homens aqui se acotovelam. Convido-vos, a todos, à meditação. Compreendo perfeitamente o estado espiritual de todos. Por isso, não me indignarei contra ninguém. Disse Santo Agostinho que árduo-lhe foi o caminho para a verdade. Enfureçam-se consigo próprio, continuou Santo Agostinho, aqueles que ignoram quão penoso encontrar a verdade e como difícil é evitar o erro. Acrescenta Agostinho, e eu também o poderia repetir aqui, que tantas vezes jogado de um lugar para outro, de engano em engano, de erro em erro, pude avaliar quanto custa encontrar a verdade, mas, contra vós, jamais me encolarizarei. Oxalá pudesse conduzir-me convosco. Fala Agostinho, como se portaram comigo aqueles que, com toda paciência e amor, me suportaram quando, cego e raivoso, vivia mergulhado no erro. Finalizo, abrindo o Evangelho. Saindo, certa vez, de Jericó, Jesus Cristo teve sua atenção voltada para um cego que, esmolando junto à estrada e tendo ouvido falar em Jesus de Nazaré, começara a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ordenou Jesus Cristo que o trouxessem, e quando o cego, inundado de alegria, aproximou-se, perguntou-lhe o Senhor: que desejas que eu te faça? Mestre, devolve-me a visão, quero ver.
Vê, respondeu Jesus, tua fé te salvou. E nesse mesmo instante o cego viu e acompanhou Jesus pelos caminhos. Desejaria que quando tu te recolhesses, recordando esse cego, a quem Jesus Cristo devolveu a visão, apagasses tua lâmpada, já que te sentiras invadido pelo medo de ti mesmo, e murmurasses: Jesus Cristo, eu quisera ver. Asseguro-te que verás. Jesus Cristo é sempre o mesmo. Aquele que devolveu a visão ao cego. Noutra ocasião, caminhando Jesus Cristo por uma estrada, foi abordado por um leproso que, envergonhado, ocultando com andrajos sua carne ulcerada e podre, lhe rogou: se quisesses. E Jesus Cristo simplesmente murmurou quero, e no mesmo instante o leproso se viu limpo. Há a lepra do corpo e há a lepra da alma. Aproximai-vos de Jesus Cristo. É o único que cura a lepra.